Olá, eu sou Mário Persona e esta é a Rádio Barbante, um descontraído bate-papo de carreira, negócios e momentos de minhas palestras. E também algumas crônicas para descontrair. Fique comigo. Você está preparado para o mercado com Mário Persona. Hoje todo profissional sabe que ter uma graduação e um curso de idiomas são requisitos básicos para se inserir no mercado. Porém, existem muitos outros fatores que podem impedir um profissional de conquistar uma vaga. O currículo não diz tudo, pois cada curso que o candidato faz é apenas uma linha a mais ali, ou seja, currículos empatam quando os candidatos à vaga fizeram cursos semelhantes. O encantamento, tanto na forma de apresentação do currículo quanto na entrevista, é que pode fazer a diferença na hora da contratação. Quando eu era diretor de uma empresa de TI, nós precisávamos contratar um web designer. E dentre as dezenas de currículos com cara de documento de cartório, eu encontrei um que saltava aos olhos. Ele tinha sido elaborado em cores e como se fosse uma página web, com as informações contidas na imagem de uma tela de navegador. Ficou claro logo de início que aquele profissional era criativo. E quando você encontra um profissional criativo, você encontra uma gema preciosa. Habilidades são coisas que aprendemos, mas criatividade depende de estalo. Os outros currículos foram logo descartados e aquele foi o escolhido. E o seu dono foi contratado, obviamente. Portanto, não basta dizer que você fez uma faculdade e um curso de idiomas. É preciso acrescentar algo mais a essa informação. Por exemplo, ao invés de dizer em seu currículo apenas inglês fluente, que tal colocar na frente quantas viagens você já fez ao exterior ou quantos meses passou lá? Ou ainda se participou da tradução de artigos, trabalhos acadêmicos ou livros? Se enviar também o currículo em inglês, no caso de uma multinacional, isto certamente irá diferenciar o candidato de dezenas de outros que enviaram as informações apenas em português. Se em algumas situações é preciso acrescentar informações para servirem de glacê do bolo, em outras é melhor você não apresentar ou resumi-las. Vou dar um exemplo. Uma vez um amigo incluiu em seu currículo: dei aulas particulares em casa para vestibulandos. Eu comentei com ele, em tom sarcástico, que só faltou ele dizer que fez isso na mesa da cozinha, ao lado da panela de pressão chiando. O melhor teria sido incluir apenas professor de ensino pré-vestibular. E só dar detalhes caso o entrevistador perguntasse. Mas talvez o que mais impeça um candidato de conquistar uma vaga seja o seu desejo de trabalhar apenas na profissão para a qual ele se formou. Então, um administrador de empresas irá querer administrar uma empresa, sem nunca ter administrado nem as gavetas da cômoda do seu quarto. Ou um cientista da computação irá pensar logo em ser um Bill Gates ou Steve Jobs, sem nunca ter sido entusiasta da computação. Talvez ele tenha feito o curso porque o pai mandou, e nunca parou para pensar que Bill Gates e Steve Jobs nem curso fizeram. O sucesso deles estava na genialidade, na inovação. Um bom entrevistador vai saber distinguir se o candidato é ambicioso ou apenas pretensioso. Um administrador recém-saído da faculdade, ele precisa estar disposto até a servir café, se for esta a chance de ele estar dentro da empresa e ser descoberto ali pelas suas qualidades, pelas suas qualificações. O graduado em ciência da computação precisa entender que vai concorrer com nerds que cresceram mamando no mouse e sonhando em linguagem binária. Ele deve reconhecer sua pequenez e estar disposto a aceitar uma posição inferior para começar, e aí sim, provar que tem capacidade para responsabilidades maiores. Uma vez um aluno meu que acabava de se formar pediu conselhos, e quando eu soube que ele queria seguir a carreira de administração hoteleira, sugeri que se mudasse para o Nordeste, arranjasse emprego de garçom em algum hotel e começasse dali. Ele retrucou, ele não gostou. Ele retrucou dizendo que não era garçom, e sim administrador de empresas. Eu expliquei a ele que, sem experiência, ele não era administrador, ele apenas tinha um curso de administração. Começar de garçom, subir para recepcionista e para gerente seria o trajeto lógico e natural para alguém inexperiente chegar a administrador de uma rede hoteleira. Mas nem todos estão dispostos a começar de baixo, não. A maioria já quer começar com o caminho pronto. Se você quiser garantir uma vaga no mercado de trabalho, deve estar disposto a enxergar a sua atividade de forma mais ampla. Por exemplo, hoje, quando alguém fala de ser escritor, ele logo pensa em escrever livros.
O problema é que a quase totalidade dos escritores morreria de fome se dependesse da venda de seus livros, porque são poucos os que conseguem sobreviver só de direitos autorais. A grande maioria tem atividades paralelas, como traduzir, lecionar, ou às vezes as coisas que nem mesmo têm a ver com os livros que ele escreve, com o assunto dos seus livros. Além disso, a profissão de escrever evoluiu muito, e quem escreve bem poderá encontrar uma demanda para qualquer área da propaganda ou do entretenimento, já que tudo o que hoje nós ouvemos na internet, rádio, TV, cinema, começa sempre na forma de texto. Alguém precisou escrever aquilo. Não foram poucas as vezes que uma greve de roteiristas em Hollywood, e roteiristas são os escritores dos roteiros de filmes, de séries de TV, colocou toda a indústria do cinema parada em stop motion. Se você for um advogado ou profissional de comunicação em busca de colocação no mercado, a sua lição de casa é pegar uma folha de papel e começar a desenhar uma árvore, na qual o tronco seja a sua atividade principal, os galhos as atividades derivadas ou parentes de sua atividade principal. E depois que você tiver a árvore pronta, pode passar a desenhar as folhas, ou seja, os serviços que você poderá oferecer dentro de cada atividade derivada. Basta um exercício assim para você ter uma boa visão do seu mercado e também saber para onde direcionar sua carreira e onde procurar por um emprego. Com a internet, você pode até pesquisar quais folhas são as mais lucrativas hoje para se concentrar nelas. Ou então quais os cursos de pós-graduação ou especialização mais interessantes para você atender especificamente as atividades que descobriu como sendo as melhores para a sua carreira. Se você já tem um emprego, mas quer subir nele, comece a se aproximar dos chefes, saber das necessidades da empresa, estudar planos de melhoria, etc. Você deve fazer isso e muito mais, porque você não deve apenas pensar em crescer dentro da empresa, porque corre o risco de ficar maior que ela. Algumas empresas têm uma estrutura que vai ficando cada vez mais engessada e impermeável à medida que você sobe. E geralmente empresas familiares são assim, ficando os melhores postos para os membros da família que conquistaram aqueles lugares por herança genética e nem sempre por competência. Então o melhor é crescer com um olho dentro e outro fora da empresa. Mas não há dúvida de que você precisa conhecer bem o cliente, ou seja, a empresa onde você pretende atuar, para saber como fortalecer os seus pontos fracos e enfraquecer indiretamente os pontos fortes da concorrência ao apresentar um diferencial competitivo em suas capacidades profissionais. Todo profissional, independente da sua função e profissão, deveria estudar marketing, ou pelo menos ler livros dessa área para aprender a fazer diagnósticos, detectar necessidades, analisá-las, atendê-las, de forma a crescer na organização ou fora dela. Uma boa maneira de você se preparar para o mercado é seguir o dinheiro. As notícias de que as Olimpíadas no Brasil iriam atrair bilhões de investimentos para as cidades que sediariam os Jogos já serviam de pista para um profissional atento em busca de uma boa carreira. O seu planejamento deveria então começar dali, porque seriam nessas cidades que os investimentos acabariam aportando. O próximo passo seria você descobrir quais os segmentos que iriam receber esses investimentos e encontrar um que se encaixasse nas suas habilidades e capacidades e começar a partir daí. O processo é o mesmo para qualquer negócio. Uma empreiteira que quisesse abocanhar um quinhão desses investimentos iria se preparar para as licitações, enquanto a distribuidora de máquinas e equipamentos deveria começar a fazer visitas a essas empreiteiras, enquanto o vendedor de coxinhas e refrescos poderia já garantir o seu espaço, estacionando o seu carrinho no futuro canteiro de obras. Quando existe um investimento grande em um determinado segmento ou região, toda a cadeia produtiva que existe ali sai ganhando. E é por isso que você deve ir logo oferecer os seus serviços a algum elo dessa cadeia produtiva, se quiser garantir uma carreira profissional muito bem sucedida. Visite meu site em www.mariopersona.com.br. Conheça meus livros em formato e-book ou impresso.